Vamos para os critérios agora a Alzheimer. Notem uma coisa que talvez vocês não perceberam. Transtorno neurocognitivo maior ou leve devido a Alzheimer. Olha que interessante. A doença de Alzheimer é uma coisa. O transtorno devido a Alzheimer é outra. Então, eu estou falando de duas coisas. Ou seja, a doença de Alzheimer é o que o Marcos falou, que esse cérebro, de alguma maneira, ele vai meio que desidratando. Isso é o do Alzheimer. O transtorno é a consequência que essa doença vai causar na pessoa que, obviamente, é portadora do Alzheimer. Lembrando que não tem cura, tá? Não existe cura para o Alzheimer, para nenhum transtorno neurocognitivo, tá? Só para vocês terem ideia disso. E olha só, parece que, de maneira muito geral, o cérebro ele vai realmente diminuindo. Esse é um cérebro do Alzheimer. Aqui eu tenho Ele começa, parece que, causar mesmo uns buracos, né? Sobretudo em regiões próximas do hipocampo. Ali o diencéfalo ali está praticamente... Critério A do Alzheimer. São atendidos os critérios diagnósticos para o transtorno neurocognitivo maior ou leve. Como assim? Acabei de entender que a pessoa que tem um transtorno neurocognitivo, ela vai ter a vida totalmente prejudicada ou parcialmente prejudicada devido a questões de atenção, memória, linguagem, movimento. Tá, ela tem. Eu não sei que doença que é, né? Não sei qual transtorno é, mas é um transtorno neurocognitivo maior ou leve. É essa hipótese, geralmente, que nós levamos para o neurologista. Olha, não sei o que é, mas minha avó, ou minha paciente, ou meu paciente, ele tem perdido memória, ele tem esquecido coisas, trocado as palavras, vai falar bola, fala cadeira, ele tem tido dificuldade de reconhecer rostos. Opa, mas o que é? É Alzheimer? Não, não tem como saber. Pode ser outra coisa. Exemplo, pode ser um tumor, se a gente for parar para analisar, né? Mas o critério A é exatamente esse. Oi? Pode ser uma VE, perfeito, que inclusive vai ter um transtorno por isso. E aí, no critério B, eu já tenho, tem um surgimento insidioso e minha progressão é gradual. Gente, o Alzheimer não é assim. Como o próprio o Marcos falou agora. O AVE, ele tem, né? Estava tudo bem, teve acidente vascular, parece que foi muito repentino. E os critérios são atendidos para a doença de Alzheimer, que aí nós vamos entender provável ou possível. O que é possível? Não tem histórico na família, não tem exame de imagem, mas tem todos os critérios ali. Então, é possível. Provável, vai no neuro, faz, né, uma investigação minuciosa, faz exame de imagem, tem na família alguém que já morreu de Alzheimer ou já teve Alzheimer, né? E os testes neuropsicológicos. O próprio transtorno, ele traz para a gente a importância do psicólogo no diagnóstico. Então, quando alguém disser, ou algum psicólogo desinformado disser que o psicólogo não trabalha com diagnóstico, só com acompanhamento, além de ser um tapa na cara da psicologia, não faz sentido com os próprios transtornos. Gente, isso é em todos. Se vocês pegarem a DSM-5-TR, todos os transtornos colocam que a confirmação de um transtorno mental tem que passar pelo critério de uma avaliação psicológica, tá? Ou seja, a gente sabe quem faz teste psicológico, a maioria deles somente psicólogo, tá? Provável, então, eu tenho qualquer um dos seguintes. Mutação genética causadora da doença de Alzheimer, a partir de história ou teste genético. Memória e aprendizagem tem declínio. O declínio, né, é constante e sem platôs prolongados, ou seja, não fica tranquilo, não fica vários meses sem a perda da memória, por exemplo. Então, apesar de gradual, é frequente. E ausência de evidência mista, por exemplo, outra doença. Exemplo que o próprio Marcos deu aqui, do AVE. Então, não teve uma outra doença, não teve um uso de substância. Opa, tem esses critérios. Tem a histórico familiar. Eu vou colocar provável doença de Alzheimer. Mas eu não tenho isso, né? A gente não tem dado nenhum, só tem a perda de memória, a linguagem prejudicada, a atenção. Então, é possível. Então, sempre no diagnóstico, quando nós fazemos o processo diagnóstico com o neuro, graças a Deus aí, eu acho que a gente vive um momento muito bom para a doença de Alzheimer, porque os Estados Unidos vem trazendo substâncias, né, que têm ajudado muito no tratamento com Alzheimer. É um dos transtornos promissores em relação a tratamento, que eu fico muito feliz em saber que a gente tem conseguido no Alzheimer avanços significativos. E agora que nós já sabemos o que é o Alzheimer, nós vamos voltar um pouco na história para entender como que Alois Alzheimer ele vai conhecer, né, a Auguste Deter para cunhar o termo e por que o Alzheimer tem essa importância histórica.
Esse é o médico Alois Alzheimer, que ele andava, né, junto com o Kraepelin, que vai escrever a demência precoce, andava junto com Freud. Essa gangue, nessa época, era uma gangue muito top. E aí ele escreve, né, a paciente está sentada na cama com o rosto indefeso. Qual é o nome dela, Auguste? Qual é o nome do marido? Auguste, eu acho. Ela responde a mesma coisa. Parece que ela não entendeu a pergunta. Então, ele tem uma paciente que ele começa a perceber que ela não consegue sequer se reconhecer ou se diferenciar. E essa é a Auguste. É o quê? Era o nome dela. Tem essa coisa de vamos inventar o nome. O Freud ainda coloca, né? Dora, o Homem dos Ratos. O Alzheimer não, ele fala mesmo quem é, ainda mostra a foto. E aqui eu peguei essas duas cenas para a gente assistir, que vai para vocês entenderem o seguinte. Pedro, a aula é de Alzheimer. Todo mundo sabe que o Alzheimer tem esquecimento e tem problema na fala. Legal. Mas, a partir de agora, eu quero trazer para vocês a riqueza do transtorno para avaliarmos sintomas que não estão descritos claramente nos critérios. São eles, né? A agitação, a apatia, a depressão, delírios e transtornos do sono, tá? Então, nós vamos ver que 98% de quem tem Alzheimer não tem só esquecimento. 98% é muita coisa. Ou seja, e muitas vezes a pessoa só vai entender que o seu idoso tem um transtorno quando ele começa a perder a memória. Ou seja, frontotemporal, que é o transtorno neurocognitivo, a pessoa não necessariamente perde a memória. O Parkinson não necessariamente começa pela memória, começa pelo movimento. Enfim, o que eu quero trazer para vocês nessa discussão aqui agora? É pegar esses sintomas aqui, que a gente já está tão acostumado com psicologia e achar que é depressão, que é esquizofrenia, que muitas vezes um diagnóstico errado faz um tratamento ser errado e esse tratamento errado custa a vida. Exemplo, Robin Williams. Ele tinha todos os critérios da depressão. É depressão. Mas não investigaram a fundo aquele senhor, né, o ator, a ponto de entender que além da depressão, ele tinha outras manifestações, né, que fogem da depressão. A resposta que deram ali era, depressão com características psicóticas. Mas não fazia sentido o caso dele. O caso do Robin Williams é um caso clássico de erro médico, tá? E psicológico também. Vocês vão ver duas cenas agora relacionando o delírio aqui, que é muito comum em quem tem Alzheimer.